Grande Renato! Como é que você tá, meu irmão? Ó, Moisés. Bom te ver, meu amigo. Só uma coisinha aqui, cara. Beleza. Tranquilo. Grande Moisés, e aí? Grande Renato, meu amigo, como é que você está? É a nossa primeira live aqui, né? Ótimo, Moisés. Irmão, o que acontece? Essa live vai estar salva depois, ela vai estar compartilhada com os corretores, né? Os corretores que eu tenho aqui uma ligação. Legal. As pessoas que vão estar assistindo aqui são corretores, amigos mesmo, empreendedores, pessoas que querem um norte na vida delas e não sabem o que fazer. E tanto que a live o tema da live é comportamento que trazem sucesso no seu dia a dia, né? Então, assim, vão existir pessoas que vão assistir essa live depois. Então, muito legal aqui. A gente vai estar fazendo um negócio bem bacana aqui. E por incrível que pareça, né, Moisés? Tá muito barulho aí, cara? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Por incrível que pareça, né? É um tema assim tão recorrente, né, no ambiente corporativo e tão clichê, né? Você fala, poxa, alta performance, né? Sucesso no trabalho. Parece tão clichê, mas quando você vai para a prática, você percebe tanta fragilidade nas pessoas com relação a isso, né? Por vários motivos, né? E nós que, né, desenvolvemos esse trabalho assim com equipes comerciais, né, com pessoas comuns, né, que querem ascender profissionalmente, né, melhorar de vida, a gente sabe o quanto é desafiador, né, por vários aspectos, né? Em primeiro lugar, pela própria formação, né, pessoal, familiar, e depois pelos valores mesmo com relação ao trabalho, né? O que a pessoa enxerga do trabalho para poder buscar um resultado significativo para a vida, uma permanência em determinada organização e por aí, sabe? Então, ou seja, esse assunto nunca vai ser ultrapassado, né? A gente tem sempre coisas novas aí, coisas atuais para poder discutir, e à medida em também que a gente está no campo, né, está junto com as equipes na rua, né, as pessoas que buscam uma alta performance, a gente vai descobrindo coisas diferentes, né? Você vai descobrindo coisas novas, você vai descobrindo comportamentos diferentes, você vai descobrindo como lidar com as pessoas com determinado tipo de comportamento. Então, ou seja, sempre vai ser um assunto atual. Renato, eu trouxe aqui para você um artigo da Forbes, né? Em relação até recrutação, em relação até um comportamento das pessoas, né? Por exemplo, um artigo que eu li lá e trouxe aqui para a gente. O que acontece? Ele fala assim, ó, na maioria das vezes, os profissionais são demitidos por más atitudes e não por deficiências técnicas ou maus resultados. O que gera uma boa reputação profissional é o efeito acumulado de anos de atitudes positivas, né? Se você tiver boas atitudes no seu dia a dia, construirá um patrimônio moral, que acumulado por anos será de grande valor, né? Então, assim, um artigo da Forbes que eu trouxe aqui para você comentar, né, que atitudes positivas dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, faz total diferença, né, Renato? Você pega uma pessoa que tem atitudes, que tem maus hábitos, né? Ela substitui por atitudes positivas, ela vai conseguir engrenar dentro da empresa, né? Dentro da companhia que ela está. Sim. Então, Moisés, hoje eu tenho vivido umas situações assim bem reveladoras com relação a isso, tá? Porque fica parecendo que quando o funcionário ele já foi contratado, ele já começou a sua atividade dentro da organização, parece que o ponto começa a partir dali, né? O ponto de busca de performance começa a partir dali. E eu tenho experimentado uma situação bem inusitada, né? Eu tenho buscado o comportamento de alta performance, por exemplo, antes do cara entrar na empresa, através de referências, através de
experiências como o cliente oculto, por exemplo. Eu vou até um ambiente comercial e me passo por cliente. Ali eu percebo como é que a pessoa tem, ela age normalmente sem estar na pressão, por exemplo, de um processo seletivo. Então, quando você começa a avaliar o desempenho a partir do momento que a pessoa entra na empresa, você já contratou todos os medos e todas as deficiências dela. Você já colocou ali ela para poder desempenhar o trabalho. E aí, como você começa a se deparar, por exemplo, aí tem outros desdobramentos, por exemplo, né? Se a liderança não tiver preparada para poder fazer um trabalho de desenvolvimento, inclusive de correção de alguns valores e comportamentos, essa pessoa vai errada até o último dia dela na empresa. Entendi. E eu percebo que algumas lideranças, por exemplo, têm atribuído ao Departamento de Recursos Humanos a responsabilidade da alta performance do candidato, entendeu? Aí só repete para mim, por favor, a reportagem, Moisés, por gentileza, só para poder fazer um link aí. Eu peguei essa semana, achei muito importante, porque pessoas, as pessoas estavam entrando dentro das empresas, estavam sendo, até ela tinha ela até tinha uma capacitação profissional, né, acadêmica, tudo isso, mas isso não estava sendo suficiente, né? Ela estava sendo demitida por causa de atitudes, comportamentos errados, né? Por exemplo, igual fala aqui, na maioria das vezes os profissionais são demitidos por más atitudes e não por deficiências técnicas, né? Ou maus resultados. O que gera uma boa reputação profissional é o efeito acumulado de anos de atitudes positivas. Se você tiver boas atitudes no seu dia a dia, construirá um patrimônio moral, que acumulado por ano será de grande valor. Foi que eu peguei da Forbes essa semana. Só fazer um link, vou fazer um link agora com o que eu falei aqui a respeito disso, tá? Porque faz todo sentido, né? A demissão por comportamento é exatamente a falta de diagnóstico na entrada. Então, em muitos casos, eu percebo, tá? Uma opinião minha, em muitos casos a responsabilidade não é só do candidato. Porque tem vários desdobramentos. Vou pegar 2 exemplos bem importantes. O primeiro é que ele não tem o perfil para determinado tipo de trabalho, de atividade. Às vezes uma atividade comercial de alta complexidade, ela requer uma habilidade mais analítica. Sim. E aí você colocou a pessoa, você contratou, selecionou, fez todo o processo em 15 minutos, 20 minutos ali, uma entrevista, você acaba contratando a pessoa sem perceber essa habilidade de alta análise, e aí você coloca a pessoa dentro de um ambiente altamente complexo para poder desempenhar a atividade. Naturalmente, ela vai se desinteressar se ela não desenvolver isso de forma rápida, tá? De forma rápida. Entendi. Então, o segundo ponto é a responsabilidade do líder de desenvolver. Principalmente se ele já fez o erro. E aí eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu já errei várias vezes em contratação. Eu contratei porque uma indicação de um amigo, eu contratei porque a pessoa teve uma desenvoltura muito boa dentro do processo de seleção. Na entrevista presencial, muito desenvolta, muito comunicativa e tal. E eu acabei entrando, fazendo essa análise superficial, e aí depois eu coloco ela para dentro. Ela tem diversas deficiências para a atividade, porque aí, se a gente for colocar a atividade que eu desempenho hoje, que ela tem média, alta complexidade, para outro tipo de venda, uma venda que não é tão complexa, talvez ela se encaixaria melhor. E a desenvoltura dela se encaixaria melhor. Entendi. Então, faz sentido, sim. Tá certo? Então, a análise, ela começa antes. E aí eu tenho percebido que nós, que está nesse papel de liderança no momento, precisa desenvolver habilidades de identificar qual é o perfil adequado para aquela vaga e buscar pessoas certas. Porque senão são 2 frustrações, tá certo? E aí, por exemplo, aí o artigo aí fala o seguinte, ele fala que o cara tem capacidade técnica, mas é demitida por comportamento. Exato. Que é um outro problema. São valores muito particulares, muito pessoais.
Porque é muito difícil você desenvolver caráter nas pessoas. É muito difícil, né? O caráter é algo que você aprende muito em casa, sabe? É uma coisa muito de berço. Então, desenvolver isso nas pessoas para que ela realmente se comporte como tal dentro de uma organização é uma coisa também que é muito desafiadora. Porém, o histórico fala muito sobre ela, né? Então, Exatamente. investigar um pouco do histórico faz com que facilite, pelo menos, você tenha a chance diminui do erro, né? E Sim. então, normalmente as pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, que têm deficiência no caráter dentro do ambiente corporativo, são pessoas que não têm atitudes positivas, que é o que fala também hoje sobre o artigo. Porque se você, por exemplo, tem dificuldade, tem alguma limitação com relação ao desempenho da atividade, você pode, no mínimo, ser uma pessoa de atitude positiva, que isso já ajuda muito, né? Isso ajuda muito. Exatamente. Então, sobre esse assunto, Moisés, acho que essa é a minha opinião, e aí eu não sei se eu consegui ser claro aí na colocação. Conseguiu. Uma coisa, Renato, uma coisa que eu percebi que esse é um problema de centenas de anos aí. Eu posso até falar de 100 anos. Por quê? O livro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, ele fala exatamente isso, né? Já estou quase terminando esse livro. Ele fala que nas entrevistas dele, lá em 1930, 1920, ele já percebia essa deficiência. As companhias dos Estados Unidos, naquela época, o que eles faziam? Eles contratavam mesmo os funcionários que fazia a contratação dos funcionários. A própria companhia treinava aquele funcionário, não contratava pessoas experientes que tinham formações, aquela coisa toda. Então, ele já pegava, aquela companhia já pegava aquela pessoa desde que ela entrou e treinou ela, né? Treinou ela para tudo daquela empresa, para ela aprender tudo. Então, eles preferiam contratar uma pessoa assim do que uma pessoa de fora. Porque eles estavam tendo a experiência de contratar uma pessoa de fora, mas não tinha estabilidade emocional, bloqueios, um monte de problemas que ele relatou aqui. Então, isso é um problema muito antigo, né? Sim. É um problema muito antigo. Então, as empresas preferem trabalhar com pessoas que já vai treinando, moldando elas, às vezes não tem formação nenhuma. Às vezes virou executivo daquela empresa, virou um gerente, virou um líder daquela empresa, mas não tem uma formação acadêmica, não tem nada disso. Mas a empresa conseguiu moldar ela ali para ela conseguir dar frutos ali do jeito que a empresa quer, né? Então, incrível que pareça, Napoleão Hill fala isso, né? Massa, legal, legal. E aí é o seguinte, é muito difícil também não ter problemas durante o dia a dia dentro de uma operação comercial. É quase impossível, porque as pessoas são diferentes, né? Então, imagina, você tem uma equipe de 10, de 20, de 30, de 50 pessoas, é impossível ter pessoas que têm comportamentos iguais. Mas você pode, através de desenvolvimento, capacitação, conseguir fazer um alinhamento mínimo, né? Um alinhamento mínimo, por exemplo, de expectativas, um alinhamento mínimo sobre plano de carreira, um alinhamento mínimo sobre responsabilidade, tarefas e responsabilidades, um alinhamento mínimo sobre desenvolvimento pessoal, crescimento na organização, um alinhamento mínimo sobre expectativa de ganhos, por exemplo, que é importantíssimo, né? É importantíssimo, porque isso aí desalinhado é um problema também, né? A pessoa entra, acha que vai ter um salário X, mas tá tudo muito solto, a informação não é precisa, você não tem um lugar escrito assim que você consegue visualizar, quanto que eu ganho, quanto que eu vou ganhar, quais são as minhas oportunidades de ganho, o que eu tenho de benefício, o que eu não tenho de benefício, né? Ainda mais no segmento de vocês que é imobiliário, onde não tem, 100% comissionado, se eu não me engano, né, Moisés? Não tem nada fixo. Então, o planejamento tem que ser muito bem feito, muito organizado, porque senão você se frustra. Porque
eu imagino que com a quantidade, né, de empresas que atuam no mesmo segmento aí, eu imagino que não deve ser uma coisa assim, a vender um por semana. Não, é uma coisa trabalhada, né? Às vezes com Claro, intervalos aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer uma venda. Então imagina sim. se não há planejamento, se não há uma equipe forte, alinhada, com tudo muito visual, assim, para você poder sair de casa sabendo exatamente o que você vai fazer, o que você precisa fazer, com toda a energia física e intelectual para poder desempenhar o melhor que você pode naquele dia, para poder encurtar esse tempo, né, de resultado. Porque só assim vai te fazer, talvez, tirar essa pressão pela falta do resultado, né? E a vida não para, né? A vida não para, as contas não param, né? Não, Então é importante a gente ter para. resultado. Só que eu tenho a convicção de que a gente esbarra em valores, crenças, em medos, né? Em falta de preparo, em falta de liderança, em falta de alinhamento. A gente se depara com isso o tempo inteiro. E isso dificulta muito o caminho, né? E eu sempre falo, né, para os meninos do meu time, assim, sobre a curva de aprendizado, né? De aprendizagem. Porque a gente tem o tempo, né? Se a gente fosse desenhar um gráfico aqui, de um lado a gente tem um tempo, do outro lado a gente tem um conteúdo, né? Tem o conhecimento. Então você não consegue passar 5 anos, por exemplo, numa organização aprendendo para poder ter um resultado extraordinário, né? Então, assim, e o conteúdo, ele está na outra linha aqui, na outra lateral, sendo o fator fundamental para o bom desempenho. Exatamente. Não há evolução sem consciência. Não há evolução sem consciência. Quanto mais você se desenvolve, menos tempo você leva para entregar o resultado que você deseja. Por exemplo, Renato. Opa, perdão, irmão, pode falar. Pode falar. Por exemplo, eu tenho visto assim, pessoas, assim, amigos, pessoas próximas, às vezes cliente mesmo. Às vezes o cara tá travado, Renato. Bora ser assim, eu sei, tem uma pergunta assim até mais clara aqui. Por exemplo, o cara, até tem algumas perguntas que eu preparei aqui para te passar. E assim, quando a pessoa, Renata, ela se identifica que ela está bloqueada, ela quer desenvolver e não consegue, ela está na empresa, está na companhia dela, ela parece que a vida dela está travada, né? Então, qual seria o primeiro passo assim que você orientaria essa pessoa assim a ter uma luz, uma direção na vida dela, Renato? É uma pergunta interessante. Sim, muito interessante. Moisés, eu vou separar a resposta em 2 blocos, tá? E vou fazer como o exemplo anterior. É porque daqui para frente, eu poderia dizer assim, olha, a primeira coisa é você fazer uma análise dos seus ganhos. Primeira coisa é fazer uma análise dos ganhos, tá? Porque isso movimenta muito a nossa vontade ou a nossa falta de vontade, tá? Porque a primeira coisa é você ter a sua remuneração mensal visual. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, e aí seria a outra metade da resposta, seria quanto você tem comprometido do que você ganha sem fazer um planejamento disso, tá certo? Às vezes, vou dar um exemplo bem prático, eu ganho 5 mil, mas eu gasto 7. Eu gasto 8 todos os meses. Isso, consequentemente, vai gerar uma bola de neve que daqui a pouco ela vai ficar incontrolável. E eu tenho percebido em vários casos, seja pessoas da família, amigos próximos, amigos do trabalho, colegas, né, da vida aí, da vida profissional, você conversa com a pessoa 5 minutos e você vê que ela está endividada. Ou seja, não há um caminho antes de você fazer uma reorganização financeira. Não há caminho. Porque você vai sempre atribuir a responsabilidade ao seu chefe, que é ruim, à empresa que não é boa, ao seu produto que não é o mais barato. Você vai sempre atribuir a responsabilidade da falta de resultado ao terceiro, porque você não consegue visualizar, por exemplo, quanto você ganha e quanto você gasta. E aí você não consegue, por exemplo, qual é o resultado disso? Você precisa fazer uma visita lá em Sobradinho.
e aí você não tem combustível para abastecer seu carro. Aí você não vai. Você precisa comprar um equipamento novo para o seu trabalho, um notebook, um celular novo, e você não tem dinheiro, você não tem crédito, porque você estourou todas as possibilidades de crédito que você tinha, gastando mais do que você ganha. Aí já começa a bater uma frustração, né, Renato? Uma frustração, caraca, minha vida tá uma porcaria. Eu poderia dar um outro exemplo aqui, muito simples também, mas muito significativo. Você é vendedor, tá certo? Você trabalha com vendas, você necessita de uma superação mensal, diária, etc. Mas você não tem R$ 59,90 para comprar um livro sobre vendas, para ampliar a sua visão sobre negócio. Entendi. Falta de capacitação. O cara não se interessa em se capacitar, Renato. Mas aí tem um passo antes, sabe, Moisés? Um passo antes é você reorganizar a sua vida. Entendi. Reorganizar a sua vida. E eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu tenho gerido pessoas com problemas financeiros ou com ausência de problemas financeiros. É outra atmosfera, é outra vida. Entendeu? Então, eu posso colocar essa pessoa em qualquer lugar que ela vai ser bem sucedida. Eu posso colocar o cara endividado em qualquer outro lugar que ele vai ter problemas. Entendeu? Entendi. Isso mesmo. Tem sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Renato, eu trouxe duas perguntas para você. Posso falar? Posso perguntar? Vamos lá. É uma colega, ela não disse, não teria nenhum problema falar o nome dela, é a Luana. Certo. Ela falou assim, Renato, estou há 3 anos na empresa, onde eu estou, né? Estou há 3 anos. Pessoas entraram depois de mim e já foram promovidas. Algumas pessoas falam para mim que eu sou muito fechada, falo pouco. Pode ser o problema, Renato, da Luana? Inclusive, eu acho que ela está vendo aqui. Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Pode ser sim, Luana. Pode ser sim, tá, Luana? Acho que a primeira coisa é você ter. Se você não tem a informação, você pode buscar a informação com a sua liderança, tá? Quais são os critérios para uma promoção? Isso tem que estar muito claro. Porque assim, eu poderia citar alguns aqui, né? Regularidade de resultado, bom comportamento, aderência aos comandos da sua liderança, multiplicar o conhecimento que você tem, por exemplo, para ajudar o seu líder no desenvolvimento da equipe, por exemplo, tá? Então, assim, quais são os critérios que são utilizados na sua empresa para a promoção? Você precisa ter isso muito claro, desenhado, escrito assim, visual, para você poder buscar cada critério. E a partir daí, você conversar, e aí algumas organizações têm isso como atividade semanal, mensal, que são feedbacks, né? Está dentro do programa mesmo de desenvolvimento das equipes. Tem empresas que não têm isso muito formatado, não é muito comum em algumas organizações, mas você pode provocar isso, falar para o seu chefe, cara, eu quero bater um papo com você, né? E você pode conversar com ele a respeito disso. Fala assim, olha, quais são os critérios, primeiro? E aí, num segundo feedback, daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, você ir lá e pontuar, olha, esse aqui eu estou entregando, esse aqui eu estou entregando, esse aqui eu estou entregando, esse aqui eu estou entregando. E não necessariamente cobrar uma promoção. Você não precisa cobrar a promoção. Você precisa entregar os resultados de acordo com os critérios. Exatamente. Naturalmente, você está elegível a uma promoção. E para isso, você precisa ter desenvoltura. Você precisa, pelo menos, conversar, né, a respeito. Você não pode ter medo de conversar a respeito. Né? Porque numa oportunidade de trabalho, existe uma troca. Né? As pessoas oferecem um salário, uma condição, uma oportunidade de ganhos. Em contrapartida, tem o seu trabalho. Né? Não é uma via de mão única. Né? Não é só você trabalhando. Não, existe uma troca ali. E quanto mais maduro a gente fica, né? Quanto mais maduro, né? Mais experiência a gente vai tendo aí com relação à vida profissional, a gente vai tomando mais confiança, até para ter esse tipo de liberdade com a liderança. Chefe, quero bater um papo com você. Olha só, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pô, é uma pessoa flexível, né, Renato? Uma pessoa leve, flexível, tentar conversar. Se for muito fechada, às vezes
ela não vai ser tão flexível assim para conversar com o chefe, né? Acho que ela precisa tentar entender que ela precisa ser flexível, né? Exatamente. No mínimo, Porque aí, né? Moisés, isso é de Sim. empresa para empresa, tá? Como eu te Tá. falei, tem empresas que têm o processo mais maduro de feedback, tem empresas que não têm. Então, isso pode desenvolver um excesso de timidez, um excesso de medo no colaborador, e isso pode desenvolver um excesso não, um excesso não, uma falta, tá? Uma Uma fala. falta da prática de convidar os seus colaboradores para um feedback. Então, por exemplo, você nunca vai identificar quais são seus gaps. Pô. O que você não está fazendo? É Luana, né? Luana, e ela Oi, tá aqui me mandando mensagem. Está ajudando ela, Renato. Continua. Luana, o que você não faz bem, por exemplo? Ela disse que pode ser sincera com ela, Renato. Pode falar Não, tudo. eu tô sendo sincero, porque assim, ó, se a Luana tá lá até hoje, está empregada, com certeza ela faz muita coisa boa. Sim, sim. Mas o que que É ela uma moça não faz? competente. O que que ela não faz, que é um dos critérios que talvez é importante para quem bate o martelo na promoção. Sim. Ponto. Está respondido. Agora, para que ela faça, ela precisa saber. Bater um papo com o chefe. Chefe, o que eu não estou fazendo aqui? Porque eu quero acertar, eu quero ser promovido também. Né? O que mais, Moisés? Top, top. Eu estou recebendo uma mensagem aqui de um amigo. Ó, pessoal, vocês que estão assistindo, vai assistir depois. A live está bem descontraída, não tem nada muito técnico. A gente está deixando as coisas acontecer. Claro, eu organizei aqui direitinho, mas estou deixando fluir legal. Eu tenho até um amigo meu que falou aqui, Renato, mandou até o WhatsApp, que eu acabei desativando aqui os comentários para não atrapalhar. Ele falou assim, pô, Moisés, uma coisa que o Renato falou em questão de reorganizar a minha vida, cara. Pô, eu tava... Isso serve para a vida, assim, para todas as áreas, que ele falou em questão de reorganização, porque a minha vida, assim, por completo, que ele explicou aqui, por completo, tá, ele se sente incompleto em algumas áreas, em todas as áreas, Renato. Talvez sentimental, espiritual, social. Então, ele sente que não está tendo uma plenitude, né? Não está sendo pleno ali nas áreas que ele está querendo. Foi o que eu entendi aqui. Depois você me corrige aqui, irmão. Mas a reorganização seria tipo afiar o machado, Renato? Ele pegar um dia da semana, analisar, pensar, colocar no papel e começar a se reorganizar? Seria mais ou menos assim? Porque são dois pontos aí, tá, Moisés? A gente está falando aqui, o tema principal aqui do nosso bate-papo é performance, né? Performance. Sim. E aí a gente poderia até ser um pouco mais ousado e falar em alta performance, tá? Mas é performance. Aí eu estou dizendo assim, que se a gente der um passo antes, a gente vai descobrir que a ausência de performance, ela pode estar na sua desorganização financeira, pessoal. Olha só, legal. Tá certo? Por quê? Porque eu dei o exemplo. Você não tem dinheiro para comprar um livro para você ler. Um livro para você se desenvolver. Você está tão desorganizado financeiramente que você não consegue comprar um equipamento básico de trabalho. Você está tão desorganizado financeiramente que você não consegue colocar combustível no seu carro para você trabalhar, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é reorganizar a sua vida financeira. Porque ela tem um impacto na vida social, ela tem um impacto na vida familiar, ela tem um impacto na vida profissional, ela tem impacto na sua saúde, por exemplo. Porque emocional e física. Porque, sei lá, uma academia, ela pode custar R$ 39,90, mas você não tem o dinheiro para fazer academia. E seu corpo, a produção de hormônio da felicidade, por exemplo, que se fala tanto nos dias de hoje, ele é fruto da disposição física que você tem para fazer uma atividade física. Você precisa correr na rua, você precisa fazer uma atividade, você precisa ir para a academia, fazer qualquer coisa. Mas em muitas delas, você precisa de dinheiro. E se você está com a vida toda arrebentada, financeiramente falando, você não vai ter ânimo para fazer nada. Então, o primeiro passo, reorganiza. Coloca as contas tudo numa lista e fala assim, olha, eu ganho o suficiente para pagar o que eu devo, para pagar os meus compromissos mensais. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto, que aí é a pergunta do colega aí.
hoje você tem uma perspectiva de ganho, seja ela fixa e variável, ou só fixa, você tem uma perspectiva de ganho. Então, quanto que eu consigo produzir de salário nos próximos 30 dias? Certo? Então, se você ganha, se a sua remuneração é variável, por exemplo, e você sabe que se você se dedicar mais, você consegue ter um ganho maior ainda, então o que você não está fazendo para poder ter uma busca melhor, uma disciplina melhor, sabe? Cumprir com os horários certinhos, cumprir com as visitas que você precisa fazer, cumprir com a quantidade de abordagem de clientes que você tem que fazer durante o dia, para ao longo de uma semana você cumprir a jornada da semana, ao longo do mês você cumprir a jornada do mês. O que você não está fazendo para poder melhorar os seus rendimentos? Isso tem um impacto direto, novamente, na questão anterior que eu coloquei aqui, que é a oportunidade que você tem de, primeiro, reorganizar a sua vida financeira para você ter cabeça, você ter ânimo, você ter disposição para poder fazer o que tem que ser feito. Porque eu tenho vivido no sentido das outras áreas também, né, Renato? Eu tenho vivido isso diariamente, Moisés. Eu vivo isso diariamente no meu trabalho. Isso tira tanto você do foco, que você vai para uma reunião de trabalho, e você faz muitas reuniões, eu vejo no seu Instagram, lá junto com o Daniel, né, com o Leonardo. Isso mesmo. Você vai para a sua organização, você passa lá 1 hora, 2 horas, 3 horas fazendo um alinhamento do dia, da semana, etc. O cara vira a porta aqui, ele vai fazer do jeito dele. Entende? Isso é falta de disciplina. Se você tem falta de disciplina na execução de uma tarefa diária, você tem falta de disciplina na organização da sua vida financeira. Olha, e uma coisa está diretamente ligada à outra. Exatamente. Então se eu puder, pode falar, só para eu concluir, se eu puder dar uma dica para o... Como é que é o nome dele que você falou aí? Assim, ele não quis falar o nome dele, cara. Não sei se pode falar. Beleza. Então, se eu puder te dar uma dica, meu amigo. Ele tá vendo aí, pode falar o nome. Deixa eu ver aqui. Pode, falou que pode. É o Pedro. Pedro, se eu puder te dar uma dica, Pedro, confronta seus problemas. Se a sua vida financeira pessoal está desorganizada, desequilibrada, confronta ela. Confronta. Se ela está desorganizada, faz um plano de reorganização da vida financeira pessoal. E cumpre isso. Isso é um exercício de disciplina, cara, que não tem preço. Eu não estou perguntando quanto você ganha. Você pode ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, não importa. Eu estou dizendo para você que a partir do momento que você reorganiza a sua vida financeira, você vai ter mais disposição, mais ânimo, mais vontade de fazer mais e melhor. Enquanto você está com a sua vida financeira desorganizada, você não consegue enxergar quanto você gasta mensalmente. Quanto você gasta a mais do que você ganha, você vai sempre achar uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Olha só, que legal. Que bacana. E aí, Renato, como é que você está de tempo? Dá para continuar? Tá, vamos nessa. Vamos lá. Aqui, e o Instagram é 1 hora, né? O máximo do Instagram da live é 1 hora. A gente tem ainda uns 30 minutinhos. Tá? Vai gerar muita coisa legal aqui. Pode continuar? Vamos nessa. Tá bom. Beleza. O Pedro aqui, Renato, tá agradecendo aí. Vai te seguir aí e tal. Tá perguntando, para perguntar assim, para falar mais um pouco sobre você, Renato. Era para mim ter feito isso no início, mas quiser falar um pouquinho de você, Renato? Legal. Então, cara, eu desenvolvo esse trabalho aí de liderança comercial já há algum tempo, né? Mas ao longo desses anos, né, que se passaram, Moisés, muita coisa aconteceu, né? E eu sempre fui uma pessoa inquieta, assim, com algumas situações da vida, sabe? Tinha coisas que as respostas não me satisfaziam. Seja na faculdade, seja na vida pessoal, seja nesse próprio tema que a gente está falando aqui, né? Alta performance, cara, o que é isso, né? Como é que a gente chega em alta performance? Por que alta performance? Como é que é isso? O que eu tenho que fazer? E a gente nunca teve uma resposta muito prática, né? Como é que eu resolvo isso? Então, isso me
me trouxe várias inquietações, né? Isso começou, sei lá, eu tinha 15 anos de idade, quando eu ia olhar no jornal, né? Na época o Correio Brasiliense tinha os classificados lá, emprego e tal, e as melhores oportunidades estavam assim, ó, curso superior concluído ou cursando. E eu não tinha curso superior. Então eu coloquei na minha mente, eu falei, cara, eu preciso fazer isso, porque eu quero estar nessas empresas grandes aí, né? E foi bem isso mesmo, eu devia ter, sei lá, 16 anos, 17 anos. Então começou aí. E sempre com muita ousadia, tentando se superar, né? Fazer um curso superior. Então eu fui estudar, estudei publicidade e propaganda, sempre tentando me conectar àquele mundo, né, da comunicação, da publicidade, porque no primeiro momento você meio que não se identifica com algumas coisas, se identifica com algumas, mas a gente, em várias pessoas que eu conheço, né, o meu ciclo de amizade, meus amigos de infância, etc., a gente não tinha, assim, 2, 3, 4 oportunidades, era uma e tinha que dar o melhor. Então, eu aproveitei muito as oportunidades que eu tive com relação a isso, fui fazer um curso superior, fiz o curso de publicidade e propaganda. Quando eu me formei, eu abri uma agência de publicidade com um amigo meu, Rafael. Top, que massa. Hoje ele é diretor do Metrópolis, diretor comercial do Metrópolis, né, do portal Metrópolis. Então a gente abriu um negócio e aí a gente muito inquieto, muito, né, sempre buscando evolução, sempre buscando aprendizado. Nós conseguimos fechar alguns negócios e a gente falou, cara, a gente precisa estudar mais, né? Porque o estudo realmente sei lá, é algo que ninguém te tira, né? O conhecimento, a informação é algo que ninguém te tira. A gente foi fazer uma especialização, uma pós-graduação na FGV, que é uma instituição que é muito renomada, e a gente queria estar no meio né, nesse ambiente onde as pessoas tinham melhores ideias, sabe? Fazia gestão de uma forma mais eficiente. Então, eu queria estar envolvido nesse meio. Então, nós fomos fazer uma especialização na FGV, no curso de Gestão Estratégica de Marketing. Na sequência, eu fui convidado para assumir uma cadeira numa faculdade particular aqui em Brasília para dar aula no curso de Publicidade e Propaganda, sempre voltado para a área comercial, né? Então, tudo que era da área comercial da agência, eu consegui lecionar lá na faculdade. Então, desenvolvi projetos bem legais também lá com os alunos, né? Tem muitos alunos que são meus amigos até hoje. E aí, de lá para cá, entrei em outras organizações, em outras empresas, para fazer gestão de pessoas. Então, eu comecei a aprofundar um pouco mais o meu conhecimento a respeito de gestão de pessoas. Tive muito crescimento pessoal, muito crescimento como líder, né? Como a pessoa que está à frente, em busca, né, de um resultado, em busca de um crescimento, de um desenvolvimento de pessoas. E hoje eu estou desenvolvendo um trabalho também como líder de equipe, num ambiente que é de médio para alta complexidade. Me desafiou muito no ano de 2021, né? Eu fui desafiado, assim, né? E aí, Renato, como é que é esse negócio, cara? Você não disse que foi lá, que você fez e aconteceu, e aí, e agora? Então, isso mexeu muito comigo. E então, eu vim colocando em prática o conhecimento que eu tive em outras organizações, o conhecimento que eu tive acadêmico e o conhecimento que eu tive da sensibilidade que você desenvolve ao longo desses anos para poder, por exemplo, afirmar aí para o Pedro que ele precisa pagar as contas, organizar a vida financeira primeiro para poder avançar. Porque você não vai conseguir avançar sem fazer isso, entende, Moisés? Isso é vivência. Para mim, se clarear, né, Renato? Para mim, se clarear, né? Uma coisa que você sempre fala, que eu gosto pra caramba, que você, assim, ficou na minha mente, que a mente à deriva é propensa à criatividade, né, Renato? O cara se desorganiza, tipo assim, ele começou a se organizar, tá tudo certo, a mente fica mais tranquila para conseguir resolver outros problemas. É mais ou menos assim? Sim, cara. O Daniel Goleman fala no livro dele, Foco, né, um livro de capa azul, tem até ele ali. Ele fala assim, que a sua mente devaga para problemas. Olha que forte isso, Moisés. A sua mente devaga para problemas. Então, se você tem problemas, você vai ter pouquíssimas chances de ficar de verdade concentrado no que você precisa fazer. Olha só que interessante. Bacana que você falou aí. Então, eu estou partindo de um problema muito básico, tá? Porque existem outros.
tem gente que está se divorciando, tem gente que está com algum problema de saúde, tem gente que está com problema com filho, tem gente que está com problema financeiro. Então, eu estou partindo de um problema muito básico, que realmente compromete todas as outras áreas. Então, é uma tática de vida, uma tática de vida. Para ter um desdobramento, na minha equipe, por exemplo, eu tenho tocado nesse ponto com o meu time. Cara, como é que está a sua vida financeira? Porque eu sei que impacta. E não adianta eu espremer o cara, espremer, porque ele não vai conseguir render. Porque sempre ele está pensando no problema, né, Renato? Velho, a cabeça está em outro lugar. E a disciplina, o foco, ela vem da disciplina, né? Então, se você está com a cabeça à deriva, como é que você vai conseguir focar em algo? Quase impossível. Entendi. Renato, eu trouxe algumas coisas aqui que o artigo lá da Forbes falou que você precisa desenvolver, né? Por exemplo, primeira coisa, para a pessoa que está travada, está tendo esses problemas, está sendo demitida, tem informação, esse assunto que nós estamos falando sobre comportamento. Por exemplo, ele falou aqui em questão de... Deu algumas dicas, né? Em questão, assim, primeiro, você precisa ter disposição, pontualidade, você tem que desenvolver a pontualidade, proatividade, resiliência, profissionalismo, coragem, temperança e empatia, né? Se quiser comentar alguma coisa em relação a esses pontos que o artigo da Forbes pediu, para que a pessoa precisa desenvolver isso, disposição, pontualidade, proatividade, resiliência, profissionalismo, coragem, temperança e empatia. O fato é o seguinte, Moisés, é que a pessoa que não tem disposição, pontualidade, resiliência, temperança e empatia, ela naturalmente é uma pessoa travada. Pois é. Entendeu? Às vezes, então, o seu motivo porque você não está conseguindo desenvolver, né, Renato? Tá aí os pontos. Exatamente. Então, para você destravar, você pode começar de uma forma muito pequena. E eu estava falando disso ontem, inclusive, né? Eu estava batendo um papo com uns amigos e a gente estava falando sobre isso, sobre o quanto é ruim você conversar com alguém que não te corresponde, sabe? Seja no trabalho, sei lá onde, né? Às vezes a gente entra no Uber, né? Aí você troca uma meia dúzia de palavras ali para ser agradável com o cara não te dá muita moral, você fica meio assim, né? Então, verdade. Então, imagina no ambiente de trabalho. Imagina as relações pessoais. Então, por exemplo, para você ser uma pessoa destravada, do ponto de vista da disposição, você pode morrer de preguiça na vida. Você pode morrer de cansaço, de sei lá o quê. Mas se marcou 8 horas da manhã, você tem que chegar lá 8 horas da manhã. E se você não está feliz, você precisa dar comandos para o seu corpo, para a sua mente, de felicidade. Sorrir, conversar, dar bom dia, cumprimentar as pessoas, sabe, tornar a situação agradável. Porque às vezes... E mesmo a vida do cara tá ruim, né, o Renato? Ele tem que fazer assim, pô. Não é questão de sentir, né, Renato? Eu não tô sentindo que tenho que dar bom dia. Não é questão de sentir, né, Renato? É você cumprir até esse mandamento. Você tem que ir lá e fazer isso aí. Você tem que, né, assim, sentir não tem nada a ver, né? Exatamente, Moisés. Eu tenho que estar feliz para eu poder falar com a pessoa. Não. Exatamente. Porque a gente sempre acha que performance é uma consequência da vida. E a performance começa no seu bom dia. Começa no seu bom dia. Começa na disposição que você tem de cumprimentar as pessoas. Na disposição que você tem de ser agradável. Claro. Agradável. Porque aí tem pessoas, eu já ouvi várias, tá? Várias. Fala assim, não, hoje eu não tô bem, não. Hoje eu não vou falar com ninguém. Pois é. Aí, num dado momento da vida, você é desligado da empresa. Aí você fala, poxa, eu fui injustiçado. Mas você chegava num ambiente de trabalho com a cara desse tamanho. Então esse é o primeiro ponto para te travar em várias outras coisas. Aí você falou aqui sobre pontualidade. Tá aí, ó. Você não é pontual, você naturalmente é uma pessoa travada. Você não é resiliente, naturalmente você é uma pessoa travada. Eu tive um episódio muito engraçado. Tinha uma atividade aqui no meu trabalho, que exigia muito de um membro da minha equipe.
muito mais do que ele já dava. Ele fazia muita coisa. Mas um dado momento a gente recebeu uma missão e a gente precisava fazer ainda mais. E aí as reuniões normalmente começam às 8 horas da manhã. A minha chefe falou assim, olha, a gente vai ter que fazer essa reunião às 7, porque a gente às 8 tem outra, às 9 tem outra, e não tinha tempo para poder fazer esse alinhamento que a gente precisava fazer. E eu mandei uma mensagem pro meu gerente de negócio, falei assim, cara, a gente vai fazer uma reunião amanhã às 7 da manhã, eu preciso que você esteja aqui antes das 7. E eu vi que ele ficou muito incomodado, ficou puto da vida. E ele falou, Renato, que é isso? 7 horas, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, vem e a gente conversa aqui. No dia seguinte, de manhã, ele me mandou uma mensagem, eu percebi que ele estava muito puto, né? Aí eu falei assim, ó, antes de você subir, você me avisa que eu vou descer e eu quero conversar com você antes de você entrar aqui na empresa. Desci e falei para ele, engole o choro. Engole o choro, porque você é bom. Você é o cara que está em primeiro lugar. Você é o cara que é a minha referência. Você é o cara que eu estou desenvolvendo para ser promovido. Você é o cara... Então, engole o choro. Isso aqui faz parte da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito maior do que a gente acha que é. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer. Você precisa desenvolver resiliência. A resiliência é você vai sofrer algumas consequências da atividade que você precisa desempenhar, da falta de orientação, da falta de estímulo, da falta de ajuda, da falta de transparência, da falta de um monte de coisa. Mas você precisa ficar focado no seu alvo. E para isso você precisa entender que vai doer muitas vezes, mas você precisa estar preparado para a dor. Porque, de novo, eu tenho uma frase que eu uso muito. Sem consciência não há evolução. E a consciência vem, às vezes, da dor. Ela vem da dor. Tem hora que você não quer ler, mas tem que ler. Tem hora que você tem que fazer para aprender. Você não quer fazer, mas você tem que fazer. E vai doer. Isso vai te tornar mais consciente. Naturalmente, isso vai te trazer melhores resultados. Então, a resiliência ela é fundamental para o destravamento da vida da pessoa. Entendeu, Moisés? Top. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, depois temperança e empatia, que está mais ou menos ali na mesma família de habilidades ou comportamentos. E é você sempre, talvez, colocar no lugar de quem está te cobrando, né? Às vezes o seu chefe é mais duro, porque você talvez fez corpo mole mesmo. E a gente não coloca isso na conta. A gente está sempre terceirizando a culpa, né? Pô, meu chefe foi duro comigo, mas será que, onde é que eu falhei, né? Ele falou para eu fazer A, eu fui lá e fiz do outro jeito. Não seguiu o alinhamento, né? Então, dentro do ambiente corporativo, isso acontece o tempo todo, entendeu? E tem um negócio que o pessoal fala muito de procrastinação, né? Você vê até os coach, vira e mexe, você vê um vídeo, você tem que vencer a procrastinação, o pessoal comenta muito disso, mas é isso, né, Renato? Esse negócio de deixar tudo para amanhã, para outro dia, a pessoa precisa reorganizar isso também, né? Pois é. Isso tem a ver com frequência e atmosfera. Boa, legal. As pessoas de sucesso, elas se aproximam de pessoas de sucesso. As pessoas fofoqueiras, por exemplo, elas se aproximam de pessoas com baixa energia e fofoqueiras. É impressionante. Então, se você quer mudar a sua, por exemplo, um hábito de procrastinação, você precisa identificar quem são as pessoas que têm melhores resultados. Você precisa se aproximar delas. Mas não com uma forma ruim, negativa, de se apropriar de... Não. Falar assim, olha, meu amigo, eu não estou bem, mas eu preciso fazer o que você faz. Então eu quero que você me diga, eu vou ficar aqui como espectador, eu quero observar o que você está fazendo. Porque com certeza absoluta, você não faz, no mínimo, a metade das coisas que ele faz. Entre elas, pontualidade, por exemplo, planejamento, né? Sorriso no rosto, né? Ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa questionadora ou não, inconformada. Cara, peraí, se eu posso ganhar 5 mil, por que eu tô ganhando 2? Se lá na minha empresa me disseram assim, olha, o meu teto de salário é 5, mas eu tenho que entregar o resultado. Eu tô ganhando 2, cara, tem uma diferença de 3 mil. O que eu não estou fazendo
para poder ganhar esses 3 mil, por exemplo. E isso se chama inconformidade. E eu tenho percebido, e aí isso tem tudo a ver com a procrastinação, é que as pessoas conformadas, elas são procrastinadoras. As conformadas são procrastinadoras. Exatamente. Exatamente. As inconformadas já têm frutos, né, Renato? Já tem resultado. Elas Cara, as são mais inconformadas estão no do mínimo. sucesso. As inconformadas, elas estão no mínimo se questionando. Se questionando. Pô, o que eu posso fazer melhor? Ou o que eu não estou fazendo? Elas, no mínimo, estão se questionando. Tá certo? E aí você começa a criar uma atmosfera de frequências positivas. Sabe, Moisés? A gente estava fazendo um estudo aqui também, um estudo comparativo mesmo, assim, até de certa forma superficial aqui no meu trabalho. A gente estava comparando as pessoas de sucesso. Nós pegamos o número 1 de várias equipes e a gente começou a observar quais eram os comportamentos das pessoas de número 1. E a gente identificou que elas se repetem. Entende? E eles não se conhecem, eles não convivem juntos. Olha que louco. Mas eles têm comportamentos parecidos, sem se conhecer, de famílias diferentes, de cidades diferentes, de bairros diferentes. Não tem convivência. Mas quando você olha o comportamento diário, é muito parecido. A forma de enxergar as oportunidades são parecidas. A forma de enxergar os problemas são parecidas. Não, velho, é um problema? Me dá aqui que eu resolvo logo, pra eu ficar livre dele e eu partir logo para buscar o resultado. Entende? O conformado, ele vai falar assim, não, tá vendo? Ó, a gente não consegue fazer melhor, porque todo dia é um problema, olha só. Todo dia é um problema. E o problema, ele está no DNA da performance. Ele está no DNA da performance. Não tem como você evoluir para alta performance sem resolução de problemas, de forma rápida, consistente, assertiva. Entende? Entendo. Então, pessoas de alta performance são pessoas de alta resolução de problemas também. E aí eu vejo pessoas fugindo do problema porque ela acha que o problema... Não, isso aí não foi eu que criei. O problema, né, ó, esse problema não é meu, se vira aí. O problema é do meu chefe, ele que tem que se resolver lá e tal. Tipo assim, Renato, aí, a pessoa ela identifica um problema e às vezes um problema é simples de resolver, você não consegue. A pessoa não foge do problema. Às vezes aquele problema vira um monstro depois, né? Às vezes é simples de resolver, coisas pequenas. Exatamente. E aí, Moisés, uma outra ponte que eu vou fazer aqui, por experiência da vida mesmo, sabe? Quanto mais eficiente você é Renato, na resolução... antes de você falar, só para dizer que nós temos só 5 minutos. Tá bom, meu amigo. Coisa rápida aqui. Aproveita aí os seus 5 minutos. E a gente vai decidir se vai ter semana que vem ou não, a gente vai ver. Meu irmão, dá o seu melhor, vai lá. Eu estava dizendo o seguinte, quanto mais eficiente você é na resolução de problemas, quanto mais eficiente você é na resolução de problemas, mais eficiente você é no comercial. Por quê? Porque a resolução de problemas te dá segurança, argumento, desenvoltura e habilidade para tratar qualquer objeção com o cliente quando você está tete a tete com ele. Quando você evita problemas, os seus argumentos são repetitivos, clichês, superficiais e não convencem, não proporcionam a segurança que o seu cliente precisa quando ele se depara numa negociação com você. Então, ou seja, eu tenho falado isso quase que diariamente para minha equipe. Pega os problemas e vai para cima deles. Resolve. Porque numa próxima negociação de um cliente que você está negociando, provavelmente o problema que ele enfrenta hoje com outro fornecedor pode ser o argumento que você precisa para poder conquistar ele. Então, assim, reforçando o tema aqui do nosso bate-papo, que é performance. Reforçando.
As coisas parecem não estar ligadas uma à outra, como eu disse. A questão pessoal pode não estar ligada, mas está diretamente ligada. Esse outro ponto, quando eu falo de pessoas de alta entrega, elas se relacionam com pessoas de alta entrega. Então, se você quer ser alguém de alta entrega, saia do ambiente de pessoas fofoqueiras, de pessoas atrasadas, de pessoas que não se comprometem, pessoas que, quando vê um problema, sai correndo, não vai a fundo para entender de verdade o que aconteceu. E aí, no ambiente de vocês aí, que é um ambiente imobiliário, você imagina que vocês devem pegar cada pepino, né, Moisés? O imóvel cheio, falta documento, tem herdeiro, sabe, tá todo cheio de problemas para poder resolver, e você foge do problema, porque você só quer o imóvel, por exemplo, que tá redondinho. Aí todo mundo quer, até eu quero. Verdade. Aí você fala, eu não vendo, mas você não resolve os problemas. Você foge deles. Sabe? Aí o que você faz? Você muda de emprego. Você fala assim, não, Moisés, obrigado, não deu, vou para o próximo. Chega lá no próximo, vai ter problema também. Aí você vai inventar outra história. Pô, meu chefe não falou para mim o que eu tinha que fazer, por isso que eu não fiz. Então, gente, é extremamente comum o comportamento das pessoas de fracasso, são fracassadas profissionalmente. Ou que tem baixo índice de entrega, ou não tem o sucesso que gostaria de ter. O comportamento é o mesmo, Moisés. Então, se você quer ter melhores entregas, ter vida diferente, comece a se relacionar com pessoas de alta entrega, porque eles estão numa frequência, estão numa atmosfera que você precisa estar. E isso exige de nós eliminar algumas coisas da vida. Você elimina grupo de WhatsApp, você elimina amigos que não te acrescentam, você elimina programas na TV que só fala porcaria, você elimina coisas que roubam seu tempo, porque você precisa estudar mais, você precisa ler mais, você precisa frequentar novos lugares, você precisa se relacionar com outro tipo de pessoa. Então, isso é para quem tem a disposição, sabe, Moisés? Porque tem gente que não tem essa disposição. Fala, não é isso que eu quero, eu não quero estar em ambientes diferentes, eu quero estar nesse aqui, para mim tá bom. Até a Luana falou aqui, Renato, a Luana falou aqui, ó, e de pessoas que vivem reclamando. É a primeira que tem que sair, né, Renato? A pessoa que vive reclamando, ela está mergulhada no ambiente de pessoas reclamonas. Ela está mergulhada no ambiente de pessoas que só conseguem enxergar o problema, não conseguem enxergar a solução. Eu ia falar isso agora. Te digo mais, só para completar o raciocínio aqui e passar a palavra para você, Moisés. Beleza, Renato. Mesmo se você for uma pessoa de alta performance, de bons resultados, de alta entrega, se você é reclamão, você precisa corrigir essa postura. Porque você é um disseminador de baixa frequência dentro de um grupo, por exemplo. Você é um disseminador, você é o problema da sua equipe. Você é o problema do ambiente onde você está. Reclamar não é propor melhorias. Ao invés de reclamar, faz uma lista de coisas que você vai adotar, por exemplo, para fazer e que você pode dividir com o seu grupo. Gente, a partir de hoje, vamos fazer dessa forma? O que vocês acham? Traz para o debate e vamos propor coisas novas e aplicar coisas novas do que ficar sendo o reclamão, a pessoa negativa que puxa... Baixa frequência, tem, Renato? Baixa frequência. Coloca seu líder em xeque o tempo inteiro, porque você é uma pessoa, sabe, de confronto desnecessário. Isso tem nada a ver com performance. Isso tem em muitos casos, tem a ver até com falta de educação. Tá? Então, eu costumo falar para o meu time, não podemos perder a oportunidade de subir o degrau. Então, toda oportunidade que você tem de subir o degrau, seja como pessoa, seja como profissional, a gente tem que subir. Porque eu estou fazendo um curso aí, e lá tem uma escala de evolução, sabe, das pessoas, a escala de evolução. Então, muitas vezes você está prestes a subir o degrau e aí com um comportamento como esse, você desce de novo. Aí você começa a construir. Quando você está prestes a subir, você desce de novo.
Então, Tem muito você a ver nunca com alcança... orgulho isso também, né, Renato? Orgulho, Total, né? total, Ego. total. Ego, valores pequenos, né? Valores, assim, de relação com as pessoas, valores de, sabe, de relação com o grupo, relação com a empresa, relação com a família, relação com o pai. E se você for ver na vida pessoal, a pessoa é do mesmo jeito, né? A vida pessoal. A gente não consegue separar quem eu sou, Renato, no trabalho, e quem eu sou na minha vida pessoal. É muito difícil. Muito top, cara. Vamos estar finalizando a nossa live, porque pode cair, né? Eu quero deixar ela salva, toda completa. Irmão, quero te agradecer pela oportunidade de você ter ficado aqui, passado essa hora, passando essa mentoria para as pessoas. E eu queria dizer uma coisa, uma pessoa que, assim, como eu posso falar, uma mentoria dessa pode ter até sido cobrada, né, Renato? Então, assim, a pessoa precisa ver, dar uma valorizada, as pessoas cobram por essas dicas, Sim, assim. Então, com quero certeza. agradecer aí por esse tempo que você teve aqui. Moisés, eu quero também te parabenizar pela iniciativa, tá? Valeu, É, irmão. a gente se conhece já há algum tempo, né? E eu sei que você sempre foi um cara que desbravou muitas coisas na vida. E o erro, em várias ocasiões, ele te educa, o erro te educa. Então, o erro, em alguns casos, ele é necessário, tá certo? Ele é necessário para te mostrar, talvez, quem você não é. Exatamente, exatamente. Então, eu conheço a sua trajetória e eu acho essa iniciativa aqui um romper, né, um quebra de paradigmas, né? Não só pelo fato de você conectar pessoas de outros ambientes, mas principalmente mostrar que é possível falar sobre gestão de pessoas, sobre inteligência, sobre dicas comerciais, dicas para a vida, trabalhando num ambiente que aparentemente não tem nada a ver, que é o ambiente imobiliário, né? Porque Sim. assim, e a gente tem vivido essas quebras de paradigma ao longo dos últimos anos em função até da internet, né? A internet proporciona isso aqui pra gente, né? Então, você sendo um corretor de imóveis hoje, buscando levar conhecimento, conteúdo para outras pessoas, troca de ideias, sabe? Vamos pensar coisas juntos aqui. Isso vai te fazer com que você suba o degrau, com certeza absoluta. Então, parabéns pela Ah, com iniciativa, cara. certeza. E sempre que precisar, pode contar comigo. A Luana está perguntando se vai ter live todo sábado. Ó, o Renato vai estar de férias em alguns próximos dias. A gente vai estar confirmando. É isso. Vou É estar isso. confirmando aí com o Renato. Irmão, muito obrigado, tá? Fica com Deus. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a você, Moisés. Sempre que precisar, só dá um alô. Tchau, tchau, irmão. Fica com Deus. Obrigado a Valeu, todos. mestre. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.